Saudações, conspiradores, amigos do canal Realidade Fantástica. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, da nossa coluna Astrologia e Transformação, falando sobre casas astrológicas, mais precisamente sobre uma casa astrológica, talvez aquela mais mal compreendida ou até temida, que é a oitava casa astrológica, porque um dos assuntos relacionados a essa casa é o fenômeno da morte. Então, fique com a gente que a gente vai falar um pouco sobre como funciona essa casa astrológica na interpretação do mapa astrológico. Antes de continuarmos, você já sabe, se você ainda não for, se inscreva em nosso canal, deixa aquele like da confiança, comente o vídeo, porque tudo isso é muito importante para nós como produtores de conteúdo aqui no YouTube. Pessoal, casas astrológicas. Imagine que você está na torre de um castelo e existem 12 janelas em torno. E cada uma dessas janelas dá para uma paisagem da sua vida. Assim, são essas 12 divisões que estão no mapa astrológico. Cada uma dessas divisões mostra uma paisagem, uma área da nossa vida. E as posições de signos e planetas e pontos nessas casas vão descrever como nós lidamos com cada uma dessas áreas. Né? Começa com a primeira casa astrológica, logo no ascendente, e em sentido anti-horário vai até a 12ª casa astrológica. Hoje nós vamos falar da casa 8, que ela é bastante interessante porque envolve assuntos que são tabu. A casa 8, pessoal, ela vai descrever várias questões, vai falar sobre transformação, sobre crise, sobre aspectos psicológicos profundos e também vai mostrar como nós exercemos a nossa liderança. Então, esses assuntos, eles vão depender de que planetas e que signos nós temos nessa casa. Veja que a oitava casa astrológica, ou a casa 8, né? Dá para falar dos dois jeitos, na verdade, ela é associada ao signo de Escorpião. Então, ela acaba herdando também muitos dos assuntos, dos temas e das características desse signo. Ela também é relacionada ao planeta Marte e o planeta Plutão. Pode ser que você não tenha nenhum desses elementos nessa sua casa astrológica, não tenha o signo de Escorpião, ou Marte, ou Plutão, porém, os temas são ligados. Então, veja, primeiro, é, a casa 8 ela envolve os assuntos relacionados aos medos, as, a- como a gente lida com essas questões na nossa vida. Então, posições muito pesadas na casa 8 podem levar a relações com os nossos medos bastante profundos, né? O contato com, com os medos inconscientes e muitas vezes até a processos obsessivos, né? As obsessões, em geral, são descritas na casa 8. Outro tema que é interessante, ligado à casa 8, é o ocultismo, sobre todos os aspectos. Seja o ocultismo enquanto busca espiritual, ou seja, as pessoas que buscam no ocultismo respostas para suas questões ontológicas, espirituais, geralmente são pessoas que têm posições importantes na casa 8. Mas também rege o interesse por aquilo que está oculto. Geralmente, pessoas com posições na casa 8 são ótimas investigadoras, detetives, pessoas que conseguem adentrar aspectos mais profundos, aspectos que são ocultos e muitas vezes tirar de lá e evidenciar, ou pelo menos tomar contato com esses elementos secretos, ocultos, que estão pouco visíveis. Outro aspecto relacionado à casa 8 é o sexo. E aqui a gente não fala do sexo como questão afetiva. Isso é muito descrito na casa 5. A casa 8 vai descrever o ato sexual em si. Então, posições na casa 8 vão descrever como que a pessoa lida com esse aspecto da sua vida. Muitas vezes, inclusive, falando de patologias que têm relação com a questão da sexualidade ou atitudes com relação à sexualidade. Outra questão é a questão da morte. A questão da morte, sim, é um elemento da casa 8, que aqui vai mostrar tanto como nós lidamos com o fenômeno da morte, muitas pessoas que têm interesse sobre o fenômeno da morte, que acabam trabalhando com isso. Então, pessoas que estão ligadas à medicina legal, pessoas que pelo pela sua ocupação, têm contato
corriqueiro com o fenômeno da morte, né, às vezes policiais, ou enfim, qualquer tipo de profissão que tenha essa questão, o interesse por esse assunto e como se processa essa questão. Algumas pessoas acabam procurando no mapa astrológico como vai ser a sua própria morte, olhando na casa 8. E muitas vezes é verdade que certas posições na casa 8 podem descrever o nosso processo de morte física. Porém, isso é um pouco precipitado e complicado, não recomendaria. Por quê? Porque esse fenômeno vai depender de uma série de outras questões no nosso mapa astrológico. Então, não vai ficar impressionado ou impressionada se você encontrar alguma posição tensa na tua casa 8, porque vai depender de uma série de outros fatores. É, a, a degeneração e a regeneração. Como nós enfrentamos esse processo? Principalmente o processo de regeneração. É interessante que a casa 8 ela vai mostrar essas nossas mortes simbólicas, ou seja, esses processos por qual a gente passa e que muitas vezes acabam sendo uma morte em vida. E esse processo, a capacidade de se regenerar, de se reinventar, também é um assunto da casa 8, justamente com os nossos processos de transformação espiritual, de transformação psicológica, de transformação física. Todos esses estão descritos na casa 8. Uma coisa interessante também da casa 8, e aí ligando, indo, né, para o aspecto da liderança, né, é o poder de convencimento. Então, qual é o elemento, qual é a ferramenta que você tem como liderança e como poder de conhecimento? Isso vai depender de posições na casa 8. Por exemplo, quem tem um Mercúrio na casa 8, talvez convença pela inteligência, pela palavra, pela argumentação. Uma pessoa que tem Vênus na casa 8 vai seduzir as pessoas. Ela tem um poder de sedução que faz parte do seu poder de convencimento. Um Marte na casa 8 mostra que esse poder de convencimento, essa liderança, é exercida com força, com energia, com coragem. Um Júpiter, talvez pelo carisma, um Saturno pela autoridade, um Urano pela inventividade, pela originalidade, Netuno, talvez pelo encantamento, né? Um encantamento praticamente é, é, mágico, e um Plutão por esse poder hipnótico, né? Quase um poder realmente que a pessoa tem sobre os outros. A casa 8 também vai falar sobre o nosso desenvolvimento de poderes psíquicos, tais como intuição e telepatia. Vai descrever questões relacionadas à psicologia, psiquiatria. Então, não é incomum que profissionais ligados a essas áreas tenham posições importantes na casa 8. É, a, a, e também, isso é um outro assunto da Casa 8, é que vai falar das finanças do nosso parceiro, do nossa parceira, né, do cônjuge ou dos sócios. Veja que a Casa 2 do mapa astrológico, ela está em oposição. Enquanto a Casa 2 fala do meu dinheiro, do dinheiro, das finanças próprias do indivíduo, a Casa 8, que é a casa oposta, vai falar do dinheiro dos outros. Então, ali, como que você lida com isso? Está relacionado com heranças, custódias, seguros, pensões, aposentadorias, taxas, tributos, os processos judiciais, e representa também, isso é um outro tema interessante, a nossa hereditariedade. Qual a nossa relação com a nossa hereditariedade, com os antepassados, com o inconsciente e com o misticismo. Então vejam que é uma casa muito importante na análise do mapa astrológico. Se a gente pudesse resolver, eu acho que possivelmente as palavras aqui seriam: casa 8, minhas transformações, meu poder pessoal e meus poderes psicológicos. Então, os signos ou planetas que estiverem colocados nessa casa mostram o tipo de vantagem e o tipo de dificuldade que nós vamos enfrentar, seja no exercício da liderança, sejam como a gente vai nos sair em questões judiciais, como a gente lida
diante do desconhecido e diante do fenômeno da morte. Essa casa 8 reflete essas emoções, essas reações e como nós provocamos emoções e reações nos outros. Como a gente vai extrair o pior e o melhor dos outros. Então, se você quer saber, né, como anda a sua casa 8, né, que é analisar não só a casa 8, mas todas as casas do seu mapa astrológico, eu fico à disposição também. Eu faço a análise dos mapas astrológicos, né, então estão aí os meus dados. Se você quiser entrar em contato comigo, agendar uma consulta, a gente vai ter um grande prazer de ter uma longa conversa astrológica e tentar decifrar tantos enigmas aí que estão no mapa astrológico. Obrigado por estar conosco em mais um vídeo aqui do canal Realidade Fantástica. Nos encontramos em breve, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até mais.